Ir à missa virou crime. Este vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei neste canal. Vocês sabem que eu tenho gravado vídeos sobre uma série de denúncias a respeito de perseguição que nós católicos, cristãos, estamos sofrendo aqui no Brasil. E não só aqui no Brasil. Em muitos países ao redor do mundo, se não a maioria deles, os católicos estão proibidos de ir à missa. E aqueles que desejam ir à missa estão sendo multados e até mesmo presos. Aqui no Brasil, até missa online já foi interrompida pelas autoridades civis. Se você é católico, se você é cristão, fique até o final deste vídeo e vai entender que o que está acontecendo é uma verdadeira perseguição a nós. Fique até o final deste vídeo. Lockdown em qualquer lugar do mundo ou de pelado. Só em Duartina aqui. Bom, gente, nós vamos terminar aqui, tá? Aqui em Duartina a situação é para que não pode ter nem live, então nós estamos terminando para evitar maiores complicações, tá bom? Então eu peço ao pessoal que está nos acompanhando que desculpa, né? A gente, com todo amor, queríamos levar esse Cristo para as pessoas, né? Então, a gente não vai ter mais live, tá bom? Desculpe, uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa a todos. Nos primeiros anos do cristianismo, o imperador romano Nero ateou fogo em Roma e disseminou uma notícia falsa, dizendo que eram os cristãos que haviam colocado fogo em Roma e que eles deveriam ser perseguidos, presos e mortos. Deu-se então uma das maiores perseguições a cristãos católicos. Eles eram presos, eles eram escarnecidos no meio da rua, eles eram colocados no meio de estádios lotados e eram xingados, humilhados e depois comidos por feras. Tudo por uma mentira inventada por Nero. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é a mesma tática que Nero usou no passado, a tática da desinformação. E esta tática tem sido usada pelos veículos de comunicação, pelos prefeitos e pelos governadores, na sua maioria, governadores e prefeitos comunistas, e a mídia eu nem preciso falar, que incitam ódio contra os cristãos católicos, através da mentira e da desinformação. Nas pesquisas que saem nesses veículos de comunicação, é informado que os lugares de maior risco são os templos religiosos. Como você pode ver nesta matéria que eu vou colocar aí agora, da BBC News, informa que a igreja é risco 9 para a contaminação do Covid. Quanto o supermercado fica em risco baixo moderado número 3. A Igreja Católica foi colocada do lado dos bares, como um lugar trivial que você vai para se divertir. A mídia tem usado desta artimanha neriana para poder convencer as pessoas de que o real problema desta pandemia são aquelas pessoas que querem ir para a missa. Então, a narrativa midiática é uma velha narrativa. Sempre aconteceu na história da igreja. Sempre teve pessoas que se levantaram para inventar mentiras para poder assim perseguir os cristãos, causando medo e afastando as pessoas de Deus. Veja o que este padre diz na Paraíba. Agora, os filhos de Deus não precisam ficar calados esperando só que Deus faça um milagre, não. Temos que agir. Temos que agir. Até quando isso vai continuar? Vir à missa é um direito, e é um direito essencial, porque se a religião não for mais essencial, fecha tudo para o resto da vida. Nós precisamos vir à igreja tanto quanto precisamos fazer a nossa feira, ou talvez até mais, Até quando vamos aguentar isso? É o regime comunista chinês que já está se implantando? Já não basta ter chegado a doença.
em São Paulo, na cidade de Doratina, uma missa que estava sendo transmitida online. A presença das pessoas que estavam no templo era somente aqueles que estavam servindo na missa. A missa foi interrompida pelos fiscais da prefeitura de Doratina. Impediram que a missa tivesse continuidade. E não foi uma missa qualquer. Na verdade, nenhuma missa é missa qualquer. Toda missa é importantíssima. Mas era a vigília das vigílias, a vigília pascal. E antes da leitura do Evangelho, o padre foi informado que tinha fiscais da prefeitura na porta da igreja, querendo entrar para interromper a missa. E o padre teve que interromper a missa. Só que veja como a mídia noticiou a tal notícia. De que o padre interrompeu a missa. Não, isso não é verdade. O padre não interrompeu. O padre foi obrigado. Site G1 que noticiou essa notícia. O padre foi obrigado a encerrar a missa. O padre foi obrigado a interromper a missa na metade dela, na verdade no início dela, antes da leitura do Evangelho. É muito triste o que nós estamos vendo. Se nós não reagirmos, meus irmãos, vai acontecer como aconteceu nos primeiros anos e no primeiro século do cristianismo. Os cristãos começaram a ser perseguidos, impedidos de se reunirem, na desculpa de que eles eram agitadores, na desculpa de que eles eram criminosos. Logo em seguida, eles estavam sendo presos e depois mortos. Já está tudo indicando que isso vai acontecer. A perseguição começou, não só aqui no Brasil, mas em diversos países do mundo. Cristãos estão sendo presos por declararem a sua fé, por quererem comungar o Cristo. Segundo o site O Católico Irlandês, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, diz para nós que o governo insiste em dizer que é uma ofensa ao Estado um padre que sai da sua casa para celebrar uma missa pública. E que ofensa maior ainda são aqueles católicos fiéis que saem das suas casas para irem a estas missas. Aqueles católicos que descumprem as medidas sanitárias na Irlanda estão sendo multados. E muitos já estão sendo presos. Como nós vimos e tem circulado aí na internet um vídeo da Sexta-feira da Paixão, que católicos estavam celebrando a missa em Londres e a polícia invadiu a igreja e mandou que os católicos parassem com aquela celebração, pois aquela celebração era uma celebração criminosa. Ladies and gentlemen, a polícia britânica interrompeu uma celebração de Sexta-feira Santa numa igreja polaca em Londres por incumprimento das restrições contra o coronavírus. O culto estava a ser transmitido em direto na internet e a situação foi denunciada por um grupo de pessoas que se juntou no exterior da igreja no sul da capital. O agente pediu aos fiéis da Igreja Cristo Rei para irem para casa, lembrando que corriam o risco de pagar uma multa de 200 libras ou até de irem presos. Então, meus irmãos, a perseguição está aí. A mídia tem usado dos seus grandes veículos para mentir e perseguir descaradamente os católicos, para desinformar as pessoas, mentindo, dizendo que dentro da igreja é mais fácil contrair coronavírus do que em um ônibus ou do que num supermercado, por exemplo, como tem em diversas pesquisas. E os governadores, aliados a estas mídias comunistas, têm fechado as igrejas. Como no último dia 21 do mês passado, a Catedral Arquidiocesana de Fortaleza foi fechada pelo governador Camilo Santana. Veja o relato deste jovem que foi à missa e, infelizmente, quando chegou lá, foi obrigado a sair de dentro da igreja. Hoje aqui, 21 de março de 2021, o governador, a pessoa dizendo aqui que o próprio bispo, os fiéis vieram para assistir à missa na Catedral de Fortaleza, certo? E chegamos aqui, as portas foram fechadas e aí mandaram acabar com a Santa Missa. O povo está aqui e querem rezar o Santo Terço, ó.
as igrejas não foram fechadas nem durante a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira. Nós estamos vivendo agora a Terceira Guerra Mundial. E quem disser que os cristãos não estão sendo perseguidos está mentindo. Isso é perseguição às pessoas que rezam, perseguição às pessoas que oram. Eu sei que o Padre Clair não tem... Em Portugal, um sacerdote estava celebrando a missa com 10 pessoas. E os repórteres de Portugal acusaram este sacerdote de estar celebrando a missa com 100 pessoas, mentindo descaradamente. E o padre, então, nesta reportagem, que ele mesmo fala, desmentiu. O padre Daniel Almeida, pároco desta paróquia, desmentiu que tinha mais de 10 pessoas na igreja. Mas ele acrescentou dizendo uma coisa muito importante, que ele se tornou padre para celebrar a missa para as pessoas, que ele é padre para dar Deus para as pessoas, da mesma forma como o padre Cândido falou aqui em Belo Horizonte, que ele foi ordenado padre para dar Deus para as pessoas. Veja essa matéria. Durante cerca de 40 minutos, todos os domingos, ignorando proibições, restrições, recomendações, a celebração litúrgica acontece na Sertã como se nada fosse. Publicamente aos domingos, todos os dias tem que celebrado. É a obrigação de cada sacerdote. Celebrar pelo povo. Houve missa com pessoas dentro da igreja. Tem que assegurar a liturgia, com certeza. Mas está proibido neste momento este tipo de atos. Então como é que ele assegura a liturgia? Quem é que faz as leituras? Quem é que assegura o canto? As eucaristias que são transmitidas na televisão não tem quem assegura o canto, a liturgia, as leituras. Mas 100 pessoas lá dentro, 100 pessoas lá dentro? Estava-me a assustar. Quer ir comigo ali ao supermercado? Ver quantas pessoas lá estão dentro? Acha que é perfeitamente normal este tipo de liturgia? Sim. Eu, como sacerdote, tenho que celebrar pelas 6 paróquias que tenho. Portanto... E está a fazê-lo nas 6 paróquias? Não posso. Estou a fazer uma onde celebro por todos os paroquianos. Quantas pessoas é que têm tido normalmente nestas celebrações? Esta meia dúzia, não mais do que isso. Portanto... E tem-lo feito de forma regular todos os domingos? Todos os dias eu tenho que celebrar pelo povo de Deus. É a minha missão. Eu sou sacerdote pelo povo de Deus. Portanto, tenho que celebrar todos os dias por eles. E tem imposto algum limite das pessoas que têm na igreja ou não? Eu não preciso de impor porque as pessoas não vêm, como sabem. Impõe algum tipo de limite, algum tipo de espaçamento dentro da igreja? Com certeza que sim. Assim como nós estamos aqui por fora e temos que ter esta distância, as pessoas também sabem que têm que ter essa distância. Tão simples quanto isso. Louvado seja Deus pela vida deste sacerdote e de muitos sacerdotes que têm se levantado em derredor do mundo para defender os católicos desta perseguição que nós estamos vivendo. Muitos padres já quebraram o silêncio e começaram a denunciar abertamente o que nós estamos vivendo. Não é restrições por causa da pandemia, e sim estão usando a pandemia para perseguir os cristãos católicos. Louvado seja Deus pelos padres que têm alimentado os fiéis, que não têm deixado os fiéis sem sacramentos. É muito triste quando chega relatos até aqui a mim de que paróquias não têm permitido sequer as crianças participarem da missa. Mas pelo contrário, em muitas paróquias, os padres têm aberto as portas para a adoração, para a confissão, para a distribuição da Santa Eucaristia. Mesmo que não seja celebrado o santo sacrifício da missa em público, os católicos não têm ficado sem a Eucaristia. E muitos padres, já desafiando este governo, estes governadores, têm celebrado a missa. Claro, respeitando os protocolos, respeitando todo o limite que tem que ser respeitado. Mas os católicos não podem ficar sem a Eucaristia, não podem ficar sem o sacramento. Eu peço a você, compartilhe este vídeo. Este vídeo é muito importante. Este vídeo tem que chegar no máximo possível de pessoas, para que as pessoas possam entender que o que nós estamos vivendo é um grande risco, porque daqui a uns dias nós não estaremos somente sendo perseguidos, nós estaremos sendo mortos. Nós estaremos sendo colocados nas covas dos leões, nos circos máximos, como Nero fez no primeiro século do cristianismo. Deus abençoe você. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Semana passada, enquanto já estava bares, eu vou dizer, porque eu não tenho papa na língua, até o cabaré estava aberto. Não é? Onde foi que já se viu que cabaré é essencial? Estou em rede social, mas digo. Até isso estava aberto no Junco do Seridó. Isso é um absurdo, isso é uma imoralidade. E aqui a gente está lutando pela vida, a gente está rezando pela vida, a gente está querendo salvar vidas aqui dentro.
Vocês viram os cuidados que o padre está tendo aqui.